Olá a todos, eu sou Claudinei Scalzi, CEO da Conexus, e hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, que é o drawback. E o tema do nosso evento de hoje é: você exporta e não usa o drawback? Como usar esse regime aduaneiro especial e adaptá-lo aos seus processos? Que não é um tema fácil, acho que a grande maioria das pessoas que está aí nos assistindo já ouviu falar de drawback. E para falar sobre esse tema, convidei uma pessoa aí que a gente acompanha de longa data e admira muito, que é o Milton Gatto, com mais de 38 anos de experiência em desenvolvimento, condução de processos de importação e exportação no Brasil e no exterior. Milton, muito obrigado aí. Fique à vontade para se apresentar e contar aí um pouco da sua história antes de a gente entrar no tema do nosso evento. Ah, legal. Obrigado, Claudinei. Antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí a você e a todos os demais colaboradores, né, da Conexo que permitiram, né, o desenvolvimento desse tema aqui, vim aqui falar com vocês. Então, muito obrigado desde já. Bom, Claudinei, eu trabalho já realmente, né, na área do comércio exterior já há muitos anos, já um pouquinho mais de 38 anos, já passando o ano aí já vai para quase 40 anos, né? E para mim tem sido assim uma satisfação, né? Peguei uma experiência bacana em algumas indústrias nas quais trabalhei, adquiri também uma experiência bacana em várias consultorias, inclusive hoje Big Four, né, na época Big Five. Então isso tudo contribuiu para o desenvolvimento profissional. Atualmente eu atuo como consultor da área de comércio exterior. Eu desempenho aqui minhas atividades profissionais em um escritório de advocacia, muito embora eu não tenha a honra de ter o título de advogado, né? Mas eu trabalho em um escritório de advocacia chamado Finoc Ustra, Sociedade de Advogados. Nós estamos em Campinas, mais precisamente em Sousas, e ali eu sou o head da área de Global Trade e responsável pela área aduaneira consultiva, né? Então, a implementação de vários projetos ligados à área de comércio exterior é de minha responsabilidade, minha e da minha equipe. E o drawback, ele está intimamente inserido aí nessas atividades profissionais. Nós atendemos empresas de portes e segmentos bastante variados, cujo conhecimento sobre o drawback, às vezes ele peca um pouco, né, no tocante ao conhecimento do drawback para fazerem a aplicação, ou eventualmente a empresa ela não tem o braço suficiente, né, para essas implementações, a prestação de satisfações, o próprio planejamento, que é extremamente importante, né, no início do processo. Então é algo que é uma satisfação aí trabalhar com todas essas empresas, né, dentro daquilo que eu tenho feito lá no escritório. Então, acho que a gente acaba adquirindo uma experiência interessante para poder trocar algumas palavras aqui sobre o tema. Legal, obrigado, tá, Milton, pelo seu tempo e disponibilidade. Agradecer também a participação de todos que estão aí nos assistindo. Vai interagindo com a gente aí no chat. Nosso time vai estar ali à disposição para responder eventuais perguntas. Não sei se vamos conseguir responder todas, porque o especialista aqui é o Milton. Bom, vamos começar então, pessoal. E enquanto alguns vão chegando aí, a gente já vai começando. Milton, primeira pergunta, acho que até clichê, o que é o drawback, né? Antes, para deixar todos na mesma página, o que é isso, né? Primeiro só uma curiosidade, né, Claudenir? O drawback, ele é um regime aduaneiro especial, né? É o único tema inserido na legislação, né, com a denominação de origem, né, denominação em inglês, né? Existem sim uma outra questão, o dumping e tal, mas o drawback não. O drawback ele é bem tradicional nesse aspecto, tá? Como eu falei, ele está inserido dentro dos regimes aduaneiros especiais, também tidos como regime aduaneiros econômicos, né? Nós encontramos a disposição do drawback dentro do regulamento aduaneiro, ali no livro 4, e especificamente e resumidamente falando, o drawback ele é um incentivo para exportar. Tá? Então, daí até o tema do nosso webinar, né? Se você exporta e não usa o drawback, né? Então, o drawback ele é um incentivo para exportações. E até já fazendo aqui uma explicação, Claudenil, se me permite, tá? À vontade.
toda vez que nós falamos de drawback, pessoal, nós estamos falando do produto final, né, que ele é obtido através da implementação do regime, é sempre destinado para uma exportação, tá? Não existe drawback para mercado local, ou existe e é extremamente específico, tá? Nós temos 2 casos apenas, previsto na mesma legislação que aborda o tema, que é o drawback para embarcações, né? E aí então, sim, destinado apenas para estaleiros, e o drawback de licitações internacionais, que está previsto na Lei 8.032 de 1990. Mas são 2 casos muito específicos. Toda vez que pensarmos em drawback, temos que pensar obrigatoriamente em exportação, tá? Nunca para utilizar o drawback no mercado local. Legal. Então uma curiosidade. Você falou que o termo em inglês, né? Eu sei que, por exemplo, entreposto aduaneiro, admissão temporária, a gente olha para a estrutura aduaneira brasileira e ela é confusa, ela é complexa, não é confusa, ela é complexa porque também é uma questão complexa, né? Mas é algo que existe em outros países também, regimes equiparados, né, equivalentes. Se você for na Europa, vai ter a admissão temporária, se você for em qualquer país da Europa, né? O drawback é assim também? É uma tendência de todos os países ter algo parecido? Sim, sim, exatamente. O que nós temos no Brasil, no tocante aos regimes aduaneiros especiais, muitos deles são adaptações daquilo que existe no exterior, tá? Aí a gente pode até citar, porque são situações que a gente vai encontrar, como você mesmo falou, nós vamos encontrar isso no exterior. As operações temporárias, admissão e exportação temporária, Uhum. isso tem no mundo inteiro. O entreposto aduaneiro, mundo inteiro. O drawback, né? Tem vários países. Outro dia, Claudenir, pode até, né, falar, pô, o cara é meio, né, meio, meio nerd, né? Mas outro dia eu estava estudando o drawback no Japão, né? E tem, então você encontra o assunto aí, né, no mundo inteiro. O drawback, ele seguiu essa linha. Ele houve uma adaptação daquilo que é praticado no exterior aqui no Brasil, tá? Então, sim, a gente encontra muita coisa, né, fora do Brasil, em outros países aí, com operações muito similares, né? Eu não vou entrar no aspecto burocrático, né? Mas com certeza cada país tem ele a sua burocracia inerente ao Uhum. assunto. Mas sim, é exatamente isso. Principalmente os regimes aduaneiros especiais, existe toda uma adaptação para a inclusão aqui no Brasil. Aliás, eu vou até fazer um comentário, Claudenir. Muitos aqui devem até se lembrar, você também, do falecido Carnê Ata, né? O Ata Sim. Carnê, né? Só para você ter ideia, o Ata Carnê, que era uma espécie de admissão temporária, né? Ah, em 2014, ele fez 50 anos na Europa, né? Aqui no Brasil ele sobreviveu 5 anos e por vários motivos aí ele acabou sendo descontinuado. Mas é Uhum. exatamente isso, tá? Só a título de exemplo. O drawback aconteceu a mesma coisa. Ele foi adaptado, foi introduzido na legislação brasileira desde os anos 60 e de lá para cá ele é sim uma mola propulsora das exportações brasileiras. Legal. Por que o drawback, ô Milton, ele é tão importante para as empresas exportadoras? Vamos responder da seguinte forma, Claudenir. O drawback ele traz vários incentivos, né? Ele permite várias benesses para quem utiliza o regime. Fluxo de caixa, melhoria da qualidade do seu produto, às vezes até para atender uma exigência, vamos colocar assim, de um cliente no exterior. Isso sem falar na questão de ordem tributária, né? Onde a empresa que utiliza o drawback, ele vai se beneficiar exatamente ali com o não pagamento dos impostos que são aplicáveis às matérias-primas e insumos adquiridas tanto no mercado local quanto importados, desde que sejam consumidos em um processo de industrialização, onde o produto final seja destinado ao exterior.
Então, assim, existem vários benefícios, mas o benefício de ordem fiscal e o que vai acabar impactando no fluxo de caixa tem sido aí um tremendo de um incentivo aí para as indústrias brasileiras. Legal. E os países implantam esse regime para poder justamente favorecer a balança comercial, incentivar que o produto, mesmo que venha importado, para fazer a exportação a posterior, que ocorra a exportação como um benefício, né? Uma forma também de trazer mais industrialização para o país. Digo assim, um benefício não só para as empresas, como você muito bem mencionou aí, mas principalmente para a sociedade brasileira, para o Brasil como país, como sociedade, né? Sim, Então, algo bem importante mesmo, né? sim, porque muitas vezes, né, a matéria-prima, o insumo que necessitamos, você não tem a disponibilidade no Brasil, né? Ou, Uhum, eventualmente, você encontra no Brasil a matéria-prima, o insumo, e como eu falei, no exterior, às vezes, você obtém essa mesma matéria-prima, esse insumo, uma qualidade 1 ou 2 degraus acima, né? Um produto de alta tecnologia, de qualidade. E sim, trazendo para o Brasil, né, é requerido a industrialização, e aí nós temos toda a movimentação da economia, como você bem falou, né, postos de uhum. trabalho, né, a empresa ela consegue alavancar maiores exportações, né, o objetivo é vender mais, é exatamente isso. O drawback proporciona exatamente essas questões. Legal. O drawback, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, ele basicamente ele gira em cima de duas modalidades: o drawback isenção e o drawback suspensão. E aí, Milton, acho que seria legal se você puder trazer para a gente a definição do que é cada uma e a diferença entre cada uma, quando eu uso outra, né? Se você puder trazer para a gente um overview dessas duas modalidades, que eu acho que também vai clarear muito aí as dúvidas dos nossos participantes aqui. Isso é importante, né, Claudemir, até para entender como que eu aplico o drawback no meu dia a dia, tá? E só me permita, na verdade existem 3 modalidades, é que a modalidade restituição, ela basicamente ela caiu em desuso, né? Uhum, Ela existe, ela não foi revogada, mas ela basicamente ela caiu em desuso. As empresas preferem substituir a modalidade restituição pela modalidade isenção. Então, sim, né, é muito comum hoje no mercado as empresas optarem ou pelo suspensão, pela modalidade suspensão, uhum, ou pela modalidade isenção, né? Então, vamos lá. Isso é importante, né, até para a tomada de decisões. Tá? Quando que eu uso a modalidade suspensão e quando que eu uso a modalidade isenção? São uhum, 2 assuntos distintos que devem ser conduzidos de forma distinta. Pense o seguinte: a modalidade suspensão, eu costumo dizer, é para projetos futuros, ok? Então você vai fazer um planejamento daquilo que você pretende exportar. Essa exportação ela deve ocorrer em até 24 meses. Tá? Então, na verdade, o prazo é de 12 meses, prorrogável por igual período, né, o que torna aí 24 meses. Em alguns casos, devidamente justificados, você pode ter até 5 anos, mas o prazo normal é 1 ano, prorrogável por igual período. Então, o drawback suspensão, eu tenho um planejamento de venda futura, onde eu tenho ali a expectativa de exportação de um ou vários itens, respectivas quantidades e valores, e para a produção destas exportações, eu necessito matéria-prima ou insumos X, Y, Z, os quais serão consumidos no processo produtivo desses bens que serão exportados. uhum, Então, o drawback suspensão, ele começa com a solicitação de um documento chamado ato concessório. Ato concessório, onde eu vou definir o que eu vou exportar e o que eu preciso comprar no mercado local ou importar em relação a matérias-primas e insumos. Basicamente isso. Tá? O prazo de validade conta-se a partir do momento do deferimento do ato concessório. Esse é o drawback suspensão. Drawback isenção, Claudenir. Temos que olhar para o passado. Tá? Então, são uhum, operações passadas. Quanto do passado eu vou verificar dentro da minha empresa? 2 anos. Pergunta mais ou menos clássica é o seguinte:
será que nos últimos 2 anos eu adquiri matéria-prima, insumo, no mercado local ou importei, onde eu paguei os impostos por ela, e após o pagamento dos impostos, após a aquisição dessas matérias-primas e insumos, porventura eu utilizei um processo produtivo de um bem que eu exportei? Veja, todos os verbos no passado, tá? Se a Uhum. resposta for sim, então, sim, a empresa ela é elegível a pedir o chamado drawback isenção. O drawback isenção, basicamente, ele se constitui em um pedido de repor o estoque daquelas mesmas matérias-primas e insumos que foram adquiridos no passado, agora com a isenção do imposto. Então, como é que eu dou início no processo? Eu tenho que montar também um documento chamado ato concessório, identificando quais foram, né, essas matérias-primas, insumos, identificando através, né, de DI, através de notas fiscais, vou identificar também as DUIs, né, as declarações únicas de exportação, que foram realizadas, né, que foram exportadas, e aí sim eu submeto esse plano para o governo e aguardo o deferimento. A partir do deferimento, agora eu posso fazer novas importações, novas aquisições no mercado local destas mesmas matérias-primas que foram utilizadas no passado, tá? Matérias-primas e insumos, com a isenção dos impostos, tá? Uhum. Então, veja, drawback suspensão, futuro, drawback isenção, operações passadas. E aí, eu faço aquele a parte do drawback restituição, Claudenir, porque a empresa, vamos imaginar que a empresa ela não tem ali o interesse em fazer a reposição do estoque, ou aquela matéria-prima, insumo que ela utilizou no passado foi descontinuada, enfim, ela não quer fazer o drawback isenção. Então, ela entra com um processo de restituição de impostos junto à Receita Federal do Brasil. Tá? Então, ele se configura, o drawback restituição, ele se configura como um pedido de restituição de impostos. Mas sim, as duas modalidades mais utilizadas é o suspensão e o isenção. E sim, você pode utilizar os processos concomitantemente, tá? Era isso que eu ia te perguntar. Ah, Se é possível encontrar as duas modalidades na mesma empresa acontecendo. sim, é possível, sim, Claudenir. Só que aí, o que sugere-se? Um planejamento muito bem feito, até para não confundir os processos, né? Porque Uhum. tanto no isenção quanto no suspensão, você vai aí importar, você vai adquirir matérias-primas e insumos no mercado local, tá? Então, assim, aí tem que haver um controle bem, vamos usar essa palavra na falta de uma melhor, né? Um controle bem rígido no tocante aos controles a serem efetuados, tá? Eu não posso confundir uma coisa com a outra. E ó, Claudenir, é meio que fácil confundir, tá? Se a gente vê isso no mercado, se não tem ali uma programação bem estruturada, um canal de comunicação muito bem definido com os prestadores de serviço, mais especificamente o despachante aduaneiro, é, sim, existe chance das coisas misturarem e depois ter algum problema. Mas sim, o drawback, tanto suspensão quanto isenção, eles podem ser conduzidos de forma concomitante, sem nenhum problema, Claudinei, sem nenhum problema. Interessante. Ô Milton, durante essa escolha da empresa usar a forma A, a forma isenção ou a forma suspensão, eu acredito, ou até mesmo as duas, né, como você acabou de mencionar, eu acredito que você deva ter se deparado aí na sua carreira, aí nesses quase 40 anos de estrada, de falhas comuns, confusões, que as empresas acabam cometendo durante a escolha e a adoção desses métodos. Conta um pouco para a gente aí do que você presenciou, quais tipos de falha é comum dentro dessa jornada das empresas no regime especial do drawback. É, é um assunto bem interessante, Claudemir, porque isso está voltado à gestão do processo, tá? Primeiro de tudo, tanto a modalidade suspensão quanto a modalidade isenção, ambas já estão já há um bom tempo 100% informatizadas, tá? Eu sou de uma época em que o drawback era papel, né? Então tinha aquele monte de guias, montes de formulários e tal. Graças a Deus tudo isso aí já mudou e já há um bom tempo
tudo que nós temos em relação ao drawback está informatizado. Então, lá dentro do Syscomex, eu tenho acesso tanto do suspensão quanto do isenção. Do suspensão, ele é 100% informatizado, tá? A única coisa que não é informatizada é o input de notas fiscais, tá? Porque o Syscomex, não é que ele não lê, ele não vai fazer o resgate automático de notas fiscais de matérias-primas e insumos adquiridos no mercado local. Então, isso requer um input por parte do operador, ali por parte algum colaborador da empresa, né, em fazer o input dentro do sistema, tá? O isenção também tem essa característica. Fora isso, o drawback inteiro ele está informatizado. Então, o pedido, prorrogações, o upload das informações, a vinculação de DUIs, DIs, tudo isso é automático. Onde que tem o problema, Claudenir? Quando o processo requer ações manuais. Aí começam os problemas, tá? Muito embora hoje no mercado você possa contar com infinidade de sistemas que controlem o drawback, ele ainda continua necessitando de inputs. Ele não faz tudo sozinho. Na verdade, a única coisa que o Syscomex, que o drawback ele faz sozinho é a baixa do ato concessório, né? E assim, quando vai fazer a baixa, que é ali finalmente, no vencimento, tá? Ele não te avisa, ele simplesmente trava o ato concessório e manda para baixa. Ele não vai perguntar, Claudenir, ainda tem saldo para exportar. Você vai exportar? Você vai lançar as duas aqui? Né? E aquele saldo ali de importação, você vai nacionalizar? O que você vai fazer? Ele não te pergunta, tá? Então, isso faz com que a pessoa que esteja gerindo o drawback dentro da empresa tenha que ter uma atenção muito grande nesse aspecto. E como eu te falei, quando depende de uma ação pessoal, né, depende de um input ali pessoal, as coisas começam a complicar. Quer ver uma coisa, Claudenir, que chega assim, de certa forma, a me incomodar um pouco, é quando a empresa perde o prazo. Né, me liga e fala, poxa, meu drawback venceu faz 15 dias, dá para prorrogar? Não, não dá para prorrogar. Né? Você prorroga até a data do vencimento. Aliás, eu não sugiro esperar a data do vencimento para prorrogar. Tá? Não façam isso. Eu já vi problemas ocorrerem nesse sentido. Né? A pessoa estava ali no último minuto do último dia, foi prorrogar e deu um problema e perdeu ali a prorrogação. Então, assim, prorrogações, né? Poxa vida, convenhamos, né, Claudenir? Você tem hoje uma agenda no seu smartphone, você tem agenda no Outlook, né? Nem que você pegue uma folha de flip chart, põe a data do vencimento, cola na parede. Eu já fiz isso em algumas empresas que eu trabalhei, tá? Para não perder o prazo e invariavelmente perda de prazo, né? O drawback, principalmente o suspensão, e aí existe um certo preconceito em relação ao suspensão, ele tem o prazo de validade que é de 12 meses, tá? Então, assim, vou prorrogar, aí tem um botãozinho ali que espera que você chegue com o mouse e prorrogue. Clique nele. Clica nele. Se você não clicar, ele não vai te perguntar, Claudinei, você quer que eu prorrogue? Ele não vai fazer isso. Então, assim, esse prazo muitas vezes é perdido porque não há um controle sobre data de vencimento, tá? E você não precisa esperar o último dia do último mês de validade, né, 12 meses, para prorrogar. Você pode prorrogar imediatamente após o ato concessório ser deferido. Pessoal, isso é uma dica tão simples. Eu faço isso, tá? Quando eu obtenho o ato concessório para a empresa a qual estou assessorando, imediatamente eu já entro no ato concessório, prorrogar? Sim. Já entrego para o cliente e falo, ó, você tem 24 meses para fazer esse processo, para adquirir, industrializar e exportar. Fica bem mais tranquilo, né, Claudinei, de trabalhar dessa forma. Bem mais tranquilo. Né? E aí, claro, né, o que eu costumo brincar, né, você vai aumentando o tom da sua voz a partir do momento que está chegando no vencimento, né? Com 6 meses de vencimento do ato, né? Pessoal,
a gente vai cumprir aqui o ato, né? Ainda estamos devendo algumas coisas. Passou mais um tempinho, né? Pessoal, 3 meses, estava chegando nos finalmente. Um mês, eu particularmente, né? Ansioso do jeito que eu sou, eu já estou assim à beira da loucura, né? Pessoal, vocês estão brincando. Outra coisa, viu, Claudenir? Nós tivemos, sim, né? Infelizmente, 2019, nós tivemos a pandemia que trouxe aí baixas fatais, né? No meio familiar, nos amigos, tal, e aquilo complicou muito a vida, inclusive das empresas, tá? Em função disso, há de se lembrar, o governo ele concedeu 2 prorrogações excepcionais do drawback, né? Então Uhum. aqueles atos concessórios 2019 que venceriam ali em 2021 teve um ano de prorrogação excepcional e aqueles que venciam em 2022 também teve um ano de prorrogação excepcional. Pessoal, a pandemia foi triste, né? Foi lamentável, só que já passou, né? Então, não adianta agora ficar contando com uma terceira prorrogação excepcional. Não há nenhum movimento governamental em relação a esse ponto. Eu falo isso, Claudenir, porque eu ouço isso invariavelmente, tá? Essa Vou semana esperar mais mesmo. uma, né? Essa semana mesmo, uma empresa falando comigo, né? Não, nosso ato tá para vencer, eu ainda não exportei tudo e eu vou. Será que sai uma prorrogação excepcional? Não conta com isso. Não conta com isso, porque foram medidas muito pontuais, específicas, em função de um problema extremamente importante, né, que foi a pandemia. Mas não contem com isso, tá? O drawback é 12 meses, prorrogável por igual período, tá? Perfeito. Ô Milton, agora pensando assim, eu sou uma empresa, eu quero exportar. Eu já exporto, já importo, não uso drawback. Eu gostei da brincadeira, quero operacionalizar o drawback na minha empresa. Já pesquisei sobre como funciona, assisti a live, a webinar do Claudenir e do Milton Gatto, fiquei empolgado, quero implantar. Qual é o ponto inicial de partida? Quais requisitos eu tenho que levantar? Como eu me planejo para colocar isso rodando na minha empresa? Tá. Acho que primeiro de tudo, Claudinei, primeiro é entender quais das modalidades será aplicável no caso da empresa, né? Uhum, Como eu falei, a suspensão é planejamento futuro, o isenção é a reposição do passado. Aliás, eu nem uhum, falei, né? No caso de reposição, pessoal, aquelas matérias-primas e insumos que você vai repor no drawback isenção, você não tem obrigatoriedade de exportar, porque você já cumpriu isso no passado, né? Você está uhum. pedindo a reposição justamente porque isso já foi realizado no passado, tá? Então, assim, Claudemir, primeiro entender o que eu vou fazer, qual que é o meu planejamento, tá? Eventualmente a empresa ela tem ali um plano de vendas, eventualmente já até confirmado com o cliente no exterior, tá? Então, o drawback suspensão ele é muito bem-vindo, tá? Fazer um planejamento, então, das quantidades e principalmente o processo produtivo, tá? Porque você vai importar, você vai adquirir no mercado local, aquelas matérias-primas e insumos passarão por um processo produtivo, obrigatoriamente, isso é muito importante falar. Muita gente acha que, não, eu vou comprar matéria-prima no mercado local da forma como ela se encontra e vou exportá-la. Isso não dá drawback. Tá? O drawback exige ali um processo de industrialização, né? Normalmente o caso ou é uma transformação ou é uma montagem, tá? Mas Uhum. você tem que passar por um processo de industrialização. Então, primeiro de tudo, é estabelecer aí o planejamento. O que eu vou vender, quanto que eu vou vender. Um erro muito comum que eu vejo quando vai se elaborar ali um planejamento de exportação, pensa-se nos ganhos que a empresa vai ter. Então, acaba ali colocando objetivos de exportação muito aquém da sua real capacidade. Coisa do tipo, não, eu planejo que eu vou exportar 1 milhão de itens aqui que eu produzo. Mas pera um pouco, da onde saiu esse número de 1 milhão? Né? Ou você tem aí já uma previsão de vendas
que envolve esse número, ou então leve em consideração seus processos dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos, né, para ter uma base mais sólida em relação àquilo que que você está se comprometendo a fazer. Porque o que eu costumo brincar, Claudenir, é o seguinte, né, o, o, o presidente da República e o ministro da Fazenda, né, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, ele não chamou você lá. Foi você que levou um plano dizendo, olha, eu pretendo exportar isso aqui. Tudo bem, né? Dá para deferir meu ato concessório? Eles vão olhar aquilo e falar, poxa, tem interesse, vai deferir o ato concessório. É você quem disse qual o seu compromisso. Agora cumpra o compromisso. Tá? Sim, Interessante. no meio do caminho existem possibilidades de você fazer alterações no ato concessório, tá? Mas a gente não vai fazer um ato concessório imaginando que depois eu vou começar a fazer remendos, né? Esse é o pior dos caminhos. Então tenha uma base sólida. O que e quanto eu vou exportar? E o que eu preciso, né? Estritamente necessário para produzir aqueles itens. Eu acho que começando a partir daí, Claudemir, já é um bom começo. Eu sempre sugiro, dentro das empresas, você criar um comitê do drawback. Né? Quem que deve fazer parte desse comitê do drawback? Os colaboradores da área de importação e exportação, se não forem o mesmo departamento, Uhum. alguém da área fiscal, alguém da área financeira, alguém da área de produção, né? Porque são todos que estarão envolvidos nesse processo, né? E tenham ali o mapeamento a cada instante da onde você saiu e para onde está chegando. O drawback, como eu falei, ele é 100% informatizado. Você consegue entrar no sistema a qualquer momento e verificar os saldos. Quanto que eu tenho de saldo ainda para exportar? Quanto que eu já utilizei das importações? Quanto que eu já utilizei das aquisições do mercado interno? Né? Fazer um acompanhamento ali, até para saber, como eu falei, da onde eu saí para onde eu tô indo. Achar que o drawback, que o sistema, ele faz tudo sozinho e tudo bem, não é por aí não. Tá? De novo, acho que é uma das primeiras palavras que eu falei aqui quando a gente começou a conversar, a gestão. Né? A gestão ela é importantíssima nesse processo. Importantíssima. Bom, então, na verdade, ô Milton, pelo que eu entendi, verifica aí se eu não entendi errado. O primeiro passo é a empresa fazer um planejamento para abrir o ato concessório, fazer o pedido do quanto ela pretende exportar, o quanto ela quer repor. O passado me pareceu mais simples, porque eu já tenho nos meus relatórios o que eu já fiz, eu vou pedir Isso, reposição. Né? isso, Ela é mais segura, exatamente. inclusive, eu acho, né? Exatamente, Claudenir, eu vou até te confessar, tá? Esse, inclusive, é um argumento que às vezes eu deixo de vender um drawback suspensão, que eu vendo, eu sou prestador de serviço em relação a isso, tá? Porque a empresa fala, não, nós vamos fazer o isenção, que o isenção é muito mais fácil, é mais seguro, exatamente por causa desse argumento, porque já está tudo pronto. Né? O drawback isenção, também gosto de brincar muito nesses pontos, né? O drawback isenção é o quê? É revirar arquivo morto, É isso né, aí. de 2 anos atrás. Pega as DIs que foram importadas, as notas fiscais de aquisição no mercado local, concilia com as DUIs que foram todas exportadas, monta ali o chamado quadro consumo e meio que está pronto. Meio que está pronto. Tá? Então, assim, justamente por ser operações que já foram realizadas, configura-se, né, uma operação mais segura, porque eu não estou comprometido, né? Eu não estou comprometido, eu já fiz a exportação, agora eu só quero a reposição do meu estoque. No suspensão, não. No suspensão, eu estou comprometido, tenho prazos, tenho volumes a serem realizados, né? Então, situações que podem impactar no drawback suspensão, uma pandemia, uma crise política, uma crise financeira, tá? Também, né? Exato, tudo isso impacta no drawback suspensão. Às vezes um problema de insolvência do cliente no exterior. O cliente liga, Claudenir, ó, tô com um problema aqui, tô quase falindo, fechando as portas, então
obrigado aí da nossa relação comercial, mas não me manda mais nada. E aí você olha e fala, não, peraí, eu tenho quase metade ainda para te exportar. Não, Claudinho, não adianta, eu não quero mais. E aí? Né? Então, assim, são essas situações. Então, sim, o isenção, ele traz uma certa segurança para a empresa, tá? Inclusive, Claudemir, conheço até empresas que até provocam o isenção, né? Provoca em que sentido? Eles adquirem matérias-primas, insumos importados ou adquiridos no mercado local, recolhem os tributos. Eles pagam, conscientemente Uhum. pagam tributo, depois dessa aquisição, industrializam e exportam. Pronto, já gerou drawback isenção. Né? Então, a partir de então, ele só fica fazendo as reposições. Porque quando você faz a reposição, se você industrializar e exportar novamente, você tem direito ao novo pedido de isenção. Então, assim, conheço até empresas que adotam essa estratégia. Isso tem um impacto no fluxo de caixa, claro, né? Porque eu vou ter que tirar dinheiro do bolso para pagar o imposto, mas é uma forma de empresas, de novo, usando uma palavra, né, que acho que caberia aqui, empresas mais conservadoras. Ok, tá? Não há nenhuma objeção em relação a isso. Nenhuma. Já no suspensão, não. E aí, vale a pena também dizer, tá? O drawback suspensão, pessoal, é muito fácil você fazer o ato concessório, tá? É uma tela em branco. É muito fácil. Então você abre lá, diz a quantidade, o item que você vai exportar, o que você precisa e acabou. E acabou, literalmente. Do isenção, não. O isenção ele tem um pouquinho mais de trabalho, levantar a documentação, é aquilo que você falou, já tem tudo, só que tem que levantar, né? Eu tenho que adquirir toda essa Revirar arquivo morto. documentação, revirar arquivo morto. Existem técnicas, é fácil, relativamente fácil fazer tudo isso, tá? Mas são características que envolvem aí o drawback. Ô Milton, outra coisa legal aí entre os dois, porque se você faz o isenção, você está revirando arquivo morto, você já recolheu o imposto, você pagou imposto, esse imposto faz parte do custo do seu estoque, da sua compra, da sua Sim, importação, e você sim, exportou. Então, quando você usa essa modalidade, você financiou, você botou grana para o governo para essa zona de conforto. No sim. suspensão, você já compra seu imposto, então no seu fluxo de caixa, o impacto é menor. A sua Ah, sim, segurança, seu nível de controle, pelo que eu entendi do que você trouxe aqui para gente, é maior, sim, mas a responsabilidade também é maior, sim, mas sim. você tem a questão do impacto no fluxo de caixa, que isso também é muito De importante. Se você está com a imediato. situação imediata, né? Imediato. Aliás, né, você que está nos assistindo aí, você que é o CFO da empresa, você que é responsável pela área financeira, drawback suspensão é imediato. Imediato. Ato concessório deferido, as suas compras, suas importações, a partir de agora, né, já com a suspensão. Só que notem, né, Claudenir, suspensão, o regime tributário, né, a suspensão. A suspensão é chamada isenção condicionada. Ó, Claudemir, está suspenso. Mas o que você tem que fazer? Industrializar e exportar. Né? Então, assim, se não exportar, aí agora eu vou começar a ter problema. Tá? Mas é uma tremenda de uma alternativa, como você falou, Claudenir, de fluxo de caixa. Olha, Uhum. nesses anos todos de trabalho com drawback, né? Empresas que adotaram o drawback suspensão, e aí tem toda uma programação quanto a controle, a condução das operações, nem pensa em deixar de fazer mais esse regime. Nem pensa. Né, porque é uma tremenda de uma oportunidade. E ele tem que ser encarado dessa forma. E não como algo, não, mas aí eu vou pagar multa. Não, você vai pagar multa se você não performar, se você não cumprir aquilo que você disse que ia fazer. Né, lembra que eu brinquei, né? O presidente, o ministro não te Uhum. chamou. Você que levou lá um plano, ele olhou e falou, pô, legal, vamos adiante, né? Isso aqui vai trazer mais benefícios para o Brasil, vai trazer moeda forte, a gente vai vender mais e tudo bem. Então, assim, o imprescindível é esse controle todo que é necessário. Mas, de novo, não é um bicho de sete cabeças. Não é. Legal. Ô Milton, durante o processo de implantação dessas modalidades aí, drawback, isenção e suspensão, que é os principais que a gente está falando hoje, você falou muitas vezes sobre controle de prazo, gestão, sobre
os cuidados na implantação, de criar um comitê. Fala um pouco mais dessa questão aí de um passo a passo aí que você sugeriria para os nossos colegas que estão aqui participando, como que você enxerga um passo a passo para colocar isso em produção, e principalmente também como evitar a perda desses prazos que você comentou. Você já até falou de botar um flip chart ou anota na agenda, enfim. Só que se a pessoa tem 20 atos concessórios rodando, 30, 40, não sei lá quantos, simultaneamente, como gerenciar isso também, como implantar isso, como dar manutenção, né? Como que a sua... Fala um pouco para a gente aí de como a sua experiência sobre esse aspecto. Você tocou em algo que eu gosto muito de falar, que é exatamente essa gestão do ato concessório. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu sugiro, tá? E com todo o respeito a todos os colaboradores da empresa, tá? Mas que a gestão do ato concessório seja realizada por uma pessoa mais sênior, tá? Não que alguém pleno ou júnior não possa, claro que pode, mas uma pessoa um pouco mais sênior, até para fazer as cobranças que são necessárias, Claudemir, principalmente no suspensão. Existem prazos envolvidos, né? Existem valores e volumes a serem cumpridos. Então, essa pessoa ela tem que ter livre acesso aos departamentos vinculados. Importação, tem que importar. Exportação, tem que exportar. Produção, por que houve com a produção, né? Área financeira, não tem o dinheiro ainda disponível, enfim, ele tem que fazer toda essa cobrança e focar na gestão. Você citou aí, né, empresa que tem 30, 40 atos. Eu conheço empresa que gera 150 atos por ano. Caramba. 150 atos por ano, suspensão, né? Ok, é um dos grandes exportadores brasileiros, sim, ele tem dentro da área de comércio exterior, ele tem um departamento interno chamado drawback, né? Tem até um gerente de drawback, tá? Então, assim, eles geram 150 atos concessórios por ano. Imagina você gerenciar tudo isso daí, né? Prazos, porque assim, um está vencendo hoje, o outro vem semana que vem, o outro está com pendência, o outro tem que dar satisfação. Então, assim, é extremamente importante, caso, óbvio, né, você não tenha um tamanho que requeira um departamento vinculado só fazendo drawback, que tenha pelo menos uma pessoa dedicada para o drawback. Tá? Então, você tem lá o pessoal que faz as importações rotineiramente, despacho aduaneiro, trata com transportador, mas tenha uma pessoa, né, que esteja ali vinculada especificamente ao drawback. O passo a passo, elaborar o plano de trabalho. Então, no suspensão, planejamento. O que a gente vai exportar? Invariavelmente, nós temos ali uma informação que vem da área comercial ou de alguma diretoria, né, que pretende exportar aquele volume, aquela quantidade. Tá? Tendo a identificação do que eu vou exportar, estamos falando de suspensão, eu já consigo falar com o pessoal da área técnica, da engenharia, enfim, né, quais serão as matérias-primas e insumos necessárias para aquela produção. Aí começa a fazer o casamento, né, das importações, aquisições de mercado local, para industrializar e posteriormente exportar. No suspensão, basicamente é isso. Né? Então eu migro toda essa informação para dentro do Syscomex, lá na plataforma Drawback, Drawback modalidade suspensão, né? E encaminho isso para deferimento do órgão. Muito importante aqui, que a gente não pode esquecer no passo a passo, Claudenir. Primeiro, a empresa tem que estar ciente que ela tem que fazer o chamado laudo técnico. Tá? O laudo técnico é basicamente, eu costumo me referenciar ao laudo técnico como uma receita de bolo. Então, o bolo Produção, né? é a produção. O bolo, o que é? O bolo é o que você vai exportar. E os ingredientes do bolo? Os ingredientes são as matérias-primas e os insumos. Tá? Então, assim, um laudo técnico. Outro ponto em relação ao laudo técnico. Um laudo técnico, ele não precisa ter 500 páginas. O laudo técnico ele tem que identificar o bom, que é o bill of material, né, aquilo que você vai consumir versus o que você vai exportar, e o processo produtivo.
tá? Além de informações de perda no processo produtivo, né? Perda percentual, né? Enfim. Eu mesmo, Claudinei, eu tenho um laudo técnico aqui de drawback, drawback suspensão, tem 2 páginas. E ainda tem foto no meio do caminho ali, né? Ajudando ali o processo produtivo e tudo mais. Então, assim, o laudo técnico ele tem que identificar o processo produtivo, o bom e as perdas, tá? Dentro do bom, o que você vai comprar no mercado local, o que você vai importar. Lembrando que você não é obrigado a comprar tudo no mercado local ou tudo no mercado interno, tá? A lei disponibiliza isso. A importação vinculada ou não com a aquisição no mercado interno. Você pode adquirir tudo no mercado local, pode adquirir tudo importado, pode fazer um misto. Então, Uhum. é essa informação que migra para o ato concessório para que seja submetido à apreciação do governo. Importante, importante. O drawback, ele vai exigir da empresa a apresentação de uma certidão negativa de débitos federais. Tá? Isso é importante, você já tem no planejamento logo no início, tá? A certidão negativa ou certidão com efeito de positiva, tá? Ou uma ou outra. Isso é um requisito, tá? Porque, veja, você está pedindo para o governo um favor fiscal, né? Então ele vai falar, ok, eu te dou a partir do momento que você tá com a casa bacaninha aqui, tá tudo em ordem aqui com a gente, né? Senão não faz É, sentido, né? senão não faz sentido. Senão não faz sentido, né? Então, assim, a CND ou a positiva com efeito negativa, ela é extremamente importante, tá? Então, tenho em mente isso. O laudo técnico, a CND, são 2 documentos que eu tenho que apresentar quando do pedido do ato concessório, drawback, suspensão. Aí, encaminhamento isso via sistema, faz o acompanhamento. Em média, aí, o ato concessório ele é deferido em até 30 dias. Isso se ele não for deferido sistemicamente, né? Eu tenho alguns atos concessórios em que o próprio sistema promoveu o deferimento do ato. No isenção, que é passado, né? Então, o passo a passo. Primeiro, identifique o que foi exportado. Então, aquilo que eu falei. Né? Ele vai permitir a reposição do estoque das matérias-primas e insumos de itens que tenham sido exportados. Então, primeiro, a identificação, o que nós exportamos. Passo seguinte, para que eu em relação a esses itens que eu exportei, quais foram as matérias-primas, os insumos utilizados naquela produção. Então, aí eu já tenho a identificação, DUIs, notas fiscais, DIs. Aí eu vou fazer o chamado quadro consumo, isso é importante. Por quê? Eu vou ter que referenciar, bom, essa DI eu usei na produção desta DUI, essa nota fiscal eu usei na produção dessa outra DUI, tá? Aqui, pessoal, o sistema ele utiliza o método FIFO, né? First in, first out. É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, sempre teremos, no caso do isenção, DIs e notas fiscais com datas anteriores às declarações únicas de exportação. Então, o sistema, né, eu vou ter que fazer esse casamento, vou ter que mostrar, né, fazer o tracking da carga, da matéria-prima, do insumo, e mostrar, né, o que foi utilizado em qual exportação. Então, é a Que eu comprei partir... antes de exportar também, né? Sim, é o que você comprou antes de exportar. Nota fiscal e DI com data anterior à exportação. Uhum. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá? E aí eu tenho esses 2 anos. O pessoal, 2 anos, tá? Só penso o seguinte, aqui uma dica para quem vai operacionalizar o isenção. É 2 anos contados da data do pedido no sistema, tá? Então, não é 2 anos hoje, é 2 anos quando você for dar a entrada no sistema. Então, assim, você vai fazer um planejamento. Bom, quando que eu vou dar entrada no sistema, Claudenir? Bom, para levantar todas as DIs, todas as DUIs, todas as notas fiscais, para fazer o quadro consumo, sei lá, eu num processo dedicado, eu vou gastar aí 20 dias para montar tudo isso. Então não é hoje, né? É a partir de 20 dias. Então, isso serve também para dizer o seguinte: quanto mais tempo você demora para decidir da entrada, drawback, isenção, mais tempo você perde lá no seu passado. Eu já tive Uhum. situações, Claudenir, em que a empresa falou, não, mas você não considerou
uma importação que nós fizemos lá no passado, que foi uma importação assim bem volumosa, gastamos muito dinheiro e eu quero repor aquilo lá. Então, mas já está fora do prazo. Já está fora do prazo, 2 anos. Não adianta, não tem nem como entrar. Então, assim, esse planejamento que é necessário, esse passo a passo que ele é necessário para depois você inserir isso no sistema e aí sim conduzir o processo, tá? Legal. Lembrando que a qualquer momento você pode fazer retificações. Retificações no ato concessórios são possíveis, porém cai em nova análise por parte do órgão, que é a Secretaria de Comércio Uhum. Exterior. Tá? E a gente não quer ficar dando satisfação a todo instante. Né? Eu não quero perder tempo com isso. Então, planeje tudo de forma antecipada, aí sim dá entrada no sistema. Legal. O Milton, você falou duas coisas legais, de uma empresa que tem 150 atos concessórios. E a gente falou lá atrás do planejamento. Você diz o que você vai fazer. O que essa empresa fez? Ela não fez um ato só do ano todo. Ela fez um Não, planejamento menor, percebeu que ela iria exportar mais, ela fez um segundo. Você não precisa fazer um por ano. Você não precisa, eu tenho que falar agora nesse ato concessório tudo que eu vou fazer. não, Não, você pode fazer um segundo, um terceiro, e você vai sentindo se o seu mercado lá fora vai entregar aquilo. Imagina é se você isso faz mesmo. um ato só do ano inteiro, no meio do ano você descobre que aquele caso que você falou da empresa lá fora, seu maior cliente no exterior, falar, não, mudei a estratégia, não vou comprar mais do Brasil, vou comprar Sim, da China. E aí sim. você vai ficar simplesmente tendo que fazer ajustes, edições no ato, gerar necessidade de explicações. E você falou uma outra coisa sobre empresas, Milton, que têm setores específicos de drawback. Muitas das pessoas que estão aqui vão falar, poxa, mas eu não tenho uma estrutura para fazer isso. A sua empresa oferece esse serviço, certo? Sim, sim. Vamos lá. Do caso aí, né, de uma quantidade bem interessante de atos concessórios. Primeiro de tudo, Claudenir, o ato concessório não tem campo para identificação do comprador e nem de fornecedor. Tá? O ato concessório é do Uhum, produto. Tá? Então você vai uhum, identificar o que é que você vai exportar, a classificação fiscal desse item, a quantidade, volume financeiro e mesmo informação para aquilo que você vai importar em relação à matéria-prima e adquirir no mercado local. Tá? Então, assim, no ato concessório, primeiro de tudo, pessoal, não vai nome e endereço, nem de fornecedor e nem de cliente. Isso daí vai na DI, vai na DUI, vai na nota fiscal. Tá? No caso que eu citei, né, então até para justificar, a empresa ela tem 150 atos por ano, em função do volume de vendas dela. Tá? É um commodity, ela trabalha com commodity e ela tem sim, né, uma demanda muito grande para o produto que ela exporta. Então daí a questão da quantidade, assim, um tanto quanto surreal de atos concessórios por ano. Uma empresa que não tenha, né, esse gigantismo todo que a gente está falando, sim, ela pode ter um único ato concessório válido para o ano inteiro, mas ela pode. Né? Eu conheço outras empresas, por exemplo, a empresa prefere trabalhar de forma segmentada. Olha, eu tenho um ato concessório para clientes norte-americanos e um outro ato concessório para clientes europeus. Tá? Ok, é um controle que ela quis ter, não há problema uhum, nenhum. Uh, Tem empresas que têm um ato concessório por cada tipo de produto que ela vai exportar. Você pode lançar em um único ato concessório todos os itens que você planeja exportar, não há problema nenhum. Tá? Tem campo para isso no ato concessório. Mas tem empresas que preferem agir de forma mais conservadora e falar: não, eu tenho um ato para o produto tipo A, outro ato para o produto tipo B e outro ato para o produto tipo C. Nenhum problema. Nenhum problema. Ela se sente mais confortável em administrar aqueles atos concessórios dessa forma. Então, uhum, sim, a verdade é, você pode ter tantos atos quanto você julgar necessário. Você quer ter um só que engloba tudo? Pode ser uma boa? Pode ser uma boa, tá? Mas eventualmente naquele ato concessório tem um item que tem um cliente no exterior que Claudenir, né? Aquela ligação terrível, ó, não vou comprar mais, tá? Estou interrompendo agora o processo. Aí você já, né, vai ter que fazer retificações naquele ato.
né? Vai, eventualmente, aquele item que você exporta para aquela empresa tem uma matéria-prima em comum de outros itens de exportação. Você já vai ter que ficar fazendo correções no ato concessório, né? Nas entradas, nas saídas. Isso aí começa a trazer algum problema. Mas é aquilo, Claudemir, você trabalha da forma que você achar melhor. Tá? Você pode ter um único ato, você pode ter ato por destino, você pode ter ato por produto, isso ninguém vai impedir, né? A empresa ela tem que entender. O que eu sugiro, Claudenir, você nunca trabalhou com um drawback, né? Mas você tem ali uma expectativa, sabe que ele traz um benefício legal para a empresa. Então tá, então vamos fazer um piloto, né? Pegar aí uma quantidade menor de produtos, até para gerenciar aquela situação, né? Lembrando, o suspensão, ele exige o cumprimento daquelas quantidades. Então, assim, você vai importar matéria-prima, você vai adquirir insumos no mercado local, tudo isso vai para o seu estoque sem imposto, né? Qual que é a ideia? Que aquilo seja consumido no processo produtivo dos itens a serem exportados. Se eu não exportar, aí eu vou ter um problema. Por quê? Eu vou ter que nacionalizar aqueles bens que Uhum, estão no estoque. Por isso que eu falei, Claudenir, inclusive naquele comitê, ter alguém da área financeira, porque senão você gera uma bomba de retardo. Né? Falou, ó, não vou exportar, agora tem que nacionalizar. Né? E aí tem que ir até o financeiro e falar, ó, tem 30 dias para nacionalizar. Ah, mas ninguém me falou de onde eu vou tirar esse dinheiro, não estava previsto, não está provisionado nem nada. Aí começam os problemas. Por isso, então, do reforço do comitê. Tá? É uma técnica uhum. interessante para todo mundo saber Legal. aonde está pisando. Legal. Milton, a gente, como você comentou, o drawback ele é o fisco, é o governo, né, através dos seus órgãos competentes, abrindo mão de uma arrecadação inicial em prol de uma exportação que é isenta, né, para até mesmo para promover a balança comercial, como nós falamos ali um pouco atrás, e desenvolver a indústria local e por diversos fatores. Porém, por ele abrir mão, como você também já comentou aqui para a gente, ele tem uma fiscalização, ele quer saber o que você vai comprar, ele quer saber quanto vai exportar, ele quer saber como você transforma o produto que você compra, importado ou nacional, no produto final, ele quer saber da sua receita de bolo, como você bem mencionou ali, uma forma que todo mundo consegue entender, e automaticamente as falhas, igual você comentou, de não consegui exportar, vou ter que nacionalizar a matéria-prima que eu importei e estava suspenso a tributação, né? Uhum. Então ali eu vou ter multas, eu vou ter que prestar contas, eu vou ter que fazer retificações, eu vou ter que fazer controle de prazos. Isso tudo pode gerar alguns dissabores também, nem tudo vai ser flores nesse Sim. processo. Então a pergunta é como evitar essas questões e como lidar com isso no dia a dia? Busca uma consultoria? Qual o tamanho da minha empresa que vale a pena eu formar um time? Sei lá, se você tem um pouco para trazer para a gente disso, né? Tá. Não, eu acho que procurar por uma consultoria, um advogado especializado, devemos ter aqui na audiência vários despachantes aduaneiros, tá? É sempre de bom tom, tá? Eh, eu acho que isso está mudando, mas o brasileiro, né, ele não tem a, o perfil, né, de pagar para um consultor. Né? A gente está vendo isso, algumas mudanças, né? Ainda existem algumas algum procedimento de impedir isso, né? Não vou consultar, não vou pagar para ninguém, não. Mas eu vejo assim, é como você fazer uma consulta médica, né? Um check-up. Né? Uhum, Vou fazer um check-up hoje para ver se está tudo em ordem, né? Assim como uma máquina, meu organismo pode falhar. Então, eu vou fazer um check-up para ver se está tudo em ordem. Aqui na questão é mais ou menos a mesma coisa, tá? A empresa, ela sabe muito bem o que ela produz, ela conhece como ninguém o produto que ela produz, ela é tida como a melhor empresa que faz o melhor produto no mercado, mas nem sempre é uma empresa que detém
aí a informação relativa à exportação, aí a aplicação do drawback. Então, sim, eu acho que é bem interessante contar com a expertise de um consultor, isso é bem interessante. Os dissabores, né, como você falou, né, a multa é inevitável, a nacionalização dos itens, ainda que a legislação ela permita outros recursos, né, se você não exportar em relação às matérias-primas e insumos que foram importados, por exemplo, você tem que devolver para o exterior. É um caminho tanto quanto difícil, porque o fornecedor lá no exterior, ele já te vendeu aquilo, ele falou, não quero mais isso não, e também não vou te devolver dinheiro, né? Então, tanto quanto difícil. Quando a empresa do mesmo grupo econômico, talvez, mas é um assunto difícil. A legislação prevê que você possa destruir, tá? E destruir não é que nem eu já vi uma situação, não é jogar no lixo, tá? A destruição é destruição assistida. Você tem que comunicar isso para a Receita Federal, tem que aguardar o deferimento da destruição, inclusive tem um acompanhamento da destruição, tá? Então, sim, também é um processo, inclusive, custoso, tá? Você pode transferir para um outro regime aduaneiro especial, mas ainda assim você vai ter prazo para cumprir. O que acaba sobrando é a nacionalização. E a nacionalização é gasto de dinheiro, né? Agora eu tenho que pegar aquilo que sobrou e tenho que fazer a nacionalização. Então, assim, de novo, a questão do planejamento ela é muito bem-vinda aqui no processo. Tá? Eu vejo empresas que eventualmente se aventuram aí e depois, que nem eu já ouvi, já tive a oportunidade de ouvir, né, que drawback é coisa do demônio, né? Sim, 15 minutos de conversa, você sabe que a empresa teve vários problemas no passado, uma má gestão, não tinha um planejamento em ordem, teve que nacionalizar quase que tudo. Então, assim, para ele, né, a sequela é muito forte, né? O trauma é muito grande, porque ele desembolsou, teve que pagar multa, juros, correção, os impostos e uma dor de cabeça. Eu não quero nem ouvir falar em drawback hoje. Mas por quê? Porque o drawback ele prevê, ele precisa ter um gerenciamento muito forte sobre ele. Tá? Então, assim, passar por um consultor, passar por um advogado especializado, passar por um despachante que tenha essa prática, né, isso eu acho que é de bom tom. E começa com um piloto, começa com um projeto pequeno. Começa com um projeto pequeno até para você sentir o que é o drawback. E Né? treinar o seu time também, né? Porque você vai Treinar o mudar o seu time ecossistema, né? e treinar o time. E como eu falei, quando você pegar o gosto pelo drawback, você não quer mais sair. Você vai falar, como que eu não fiz isso até hoje? Como que eu não usei isso aqui até hoje? Por outro lado, né, as empresas que não estão utilizando drawback nas suas exportações, as indústrias, elas estão rasgando dinheiro. Estão rasgando dinheiro, literalmente. Ou não estão competitivas, estão exportando com custo que ela está colocando imposto dentro do preço que não precisava. Estão Né? exportando imposto, exatamente. Exatamente. E o preço fica mais caro, não consigo vender, o meu concorrente tem um preço melhor, né? Ele está fazendo drawback, eu não estou. É isso aí. As consequências são exatamente estas. Milton, a gente passou aí de 1 hora de conversa. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é sobre as dicas e as melhores práticas de quem usa ou quem vai implantar o drawback para otimizar essa maravilha aí que pode ajudar muitas empresas exportadoras, né? Queria deixar aí para você esse espaço aí final para a gente logo em seguida encerrar. Perfeito. Eu acho que a gente já falou um pouco disso, tá? Mas é gestão aliada ao planejamento, planejamento aliado à gestão, tá? Principalmente no suspensão. O suspensão, ele te põe ali desafios e ele vai te cobrar resultados. De novo, Uhum. né? O governo não te chamou lá. Você que foi lá, levou um planejamento, o governo olhou, falou, legal, tô dentro, estamos juntos, vamos seguir. Então ele espera algo de você. Se você não performar, você vai pagar a multa, né? Vai pagar aí os sabores de todo o processo. Então, o planejamento factível, tá? Que é o que todas as empresas fazem, um planejamento factível, considerando aí prazos, volumes, operações, né? A mão de obra necessária, mão de obra aqui que eu me refiro, Claudenir, aos colaboradores da empresa que vão gerir esse processo, né? E aí sim, a partir do momento que eu ter o projeto deferido, saber que eu tenho que cumprir os prazos, que eu tenho que fazer cobranças internas,
né? Uma greve no porto vai me atrapalhar, uma greve caminhoneiros vai me atrapalhar, uma demora na liberação alfandegária vai me atrapalhar, então eu tenho que ter, né, toda essa questão muito bem não controlada, porque tem coisas que você não consegue controlar, mas tem que estar mapeada, tá? Porque eu tenho prazos, inclusive, para cumprir isso. Tá? Eu, infelizmente, nos grupos de WhatsApp que a gente faz parte, invariavelmente a gente ouve essas reclamações. Meu drawback venceu, né? Quando que venceu? Faz 30 dias, dá para prorrogar? Já Não, era, né? agora já era, né? Infelizmente já era, né? O prazo de validade, esse aí puxa, para mim é uma coisa triste, né? É o que eu falei, eu colei na parede, Claudio, o pessoal falou, o que que é isso aí? Eu falei, é o vencimento do drawback. Isso aqui é meu, não tira da parede. Não, mas precisa, precisa. Precisa porque eu vou começar a aumentar o tom de voz quando começar a chegar perto do prazo ali, né? Então, assim, são dicas que a gente vê, a gente identifica aí dentro de empresas que possuem boas práticas. E, pessoal, não é exclusivamente exportadores de commodities, montadoras, também, tá? Mas são empresas aí de vários segmentos, vários ramos de atuação, que têm essas boas práticas aí em relação ao drawback. No isenção, aquilo que a gente já havia falado, controles internos muito bem apurados, tá? Esse é um outro ponto, né, que às vezes dificulta, né? A empresa não tem ali um arquivo em ordem, né? Ainda assim, existem oportunidades de você resgatar o seu passado. Hoje, nada que um extrator eu faça, né? Eu consigo extrair todas as informações do Siscomex, consegue extrair informações do SPED contábil, isso aí existe oportunidade, tá? Mas é o que a gente vê no mercado e a gente procura passar aí para os clientes que assessoramos, para as empresas que têm interesse, né? Então a gente sempre sugere essa questão relacionada aí ao bom planejamento também, né, boa gestão desse processo, né? São dicas que a gente dá para que o drawback não se torne aí algo que gere aí tristezas, problemas, Um terror, custo né? financeiro, um terror na empresa. Perfeito, Milton. Foi um prazer falar com você. Como vocês estão aí, a Igualmente. gente até agora, perceberam a aula que Milton trouxe para a gente. Deixar o espaço à disposição para novos eventos juntos. Agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. E também os contatos do Milton vai estar, né, no texto abaixo aqui no YouTube, para vocês quiserem entrar em contato direto com o Milton, com a empresa dele, para fazer uma cotação sobre os serviços, entender como marcar uma conversa reservada para falar sobre drawback. Se quiser falar com o nosso time comercial também no nosso site www.conexus.com.br, ou através desse QR Code que aparece a imagem acima do Milton, você consegue, através da landing page, falar com o nosso time comercial. E muito obrigado, Milton, muito obrigado a todos, até uma próxima. Obrigado, Claudenir, foi um prazer, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau.